Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Estamos voltando com muita alegria para mais um devocional, onde nós vamos tratar das maravilhas que Deus tem nos proporcionado ao estudar essa lição, na verdade, esse livro de 1 Samuel. É um livro que está nos ensinando muito e eu vejo a alegria dos irmãos e isso nos leva a manter firme esse propósito, estarmos juntos, vivendo e aprendendo nas coisas de Deus. E a proposta do devocional de hoje, queridos, tem como título Ungido para o Entendimento. E o texto vai estar lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27, que diz assim: o 20, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Já o 27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Queridos, nós temos aqui João, quando escreveu aqui a primeira carta, desde o início, quando ele escreve a primeira carta, ele estava diante de muitos enganadores dentro da igreja que pregavam que Jesus Cristo não era filho de Deus e que Jesus Cristo tinha uma certa fraqueza, porque ele viveu como homem aqui na terra, né? E quando foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Aí ele passou a fazer milagres, prodígios e maravilhas. Porém, quando morreu, o Espírito Santo o abandonou, sozinho na cruz até morrer. Aqui nós estamos diante do autor desta carta de 1 João, o segundo capítulo, quando ele está com problemas teológicos dentro da igreja, porque haviam pessoas infiltradas trazendo novas doutrinas alinhadas com as filosofias gregas. No capítulo 2, por várias vezes, queridos, o apóstolo João ele vai citar a palavra filhinhos, não pequeis, toca a vida, filhinhos, ligado na videira, é isso que ele está querendo dizer. Mas se porventura você pecar, nós temos um advogado que trabalha por nós. Irmão, nessa carta o autor nos coloca diante de alguns testes. Nós somos testados todos os dias, querido, em tudo na vida. Na nossa dinâmica no trabalho, na nossa dinâmica na convivência com os familiares e amigos, na nossa dinâmica na igreja. Mas o primeiro teste é amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Veja aí. É por isso que o texto no início fala, no versículo 27, quando ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine. Quando a gente, queridos, apreende os mandamentos lá que está no Decálogo e tudo aquilo que Jesus nos ensina, trazendo a graça como a perspectiva, porque os 10 mandamentos lá no Decálogo falam em primeiro lugar da gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque nós temos 4 mandamentos relativos a nós amarmos a Deus
e 6 para com o próximo. O segundo teste é andar como Jesus andou. Nas situações que a gente vive, principalmente nas tentações, o que a gente pode dizer em determinadas situações? O que Jesus faria no meu lugar? Não é verdade? Temos que entender isso. O terceiro teste, aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está mentindo. Queridos, por várias vezes o apóstolo se dirigiu aos filhinhos, fazendo os mesmos a se lembrar que não devem se preocupar em vencer o maligno, e sim ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Queridos, vencer o maligno, lá no versículo 15, quando ele diz assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é o mundo, meu amado? O mundo é a estrutura do mal. É só olhar, queridos, o que nós estamos vivendo hoje numa sociedade plural, cheia de ensinamentos novos, mudanças de paradigmas, mudança daquelas coisas que nós vivíamos e vivemos e estamos lutando para viver, como uma relação correta em relação homem e mulher, família. Já não se sabe mais o que é o homem e o que é a mulher, onde se pode tudo, época da pós-verdade. Querido, ele está dizendo aqui que nós não devemos amar as filosofias do mundo. E quando a gente vai lá no versículo 20, unção que vem do santo, provavelmente aqui, amigo, significa ser regenerado pelo Espírito Santo. E lá no Antigo Testamento, a unção física com óleo era um sinal exterior da obra transformadora e capacitadora, né? Que trazia capacitação interior do Espírito Santo. E aí, quando a gente vai para o versículo 27, entendemos que o fato, como ele diz aqui, presta atenção no que ele diz aqui, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam de alguém para os ensinar. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira. Olha o que o autor estava enfrentando. Falsos filósofos, filosofias falsas. E não é falsa, permanecem nele, como também ele ensinou a vocês. Queridos, entendamos aqui que o fato de que esta unção permanece sugere que os cristãos, eu e você hoje, têm os recursos necessários para discernimento do erro doutrinário. A gente não precisa que alguém nos ensine. Não obstante, queridos, ao escrever esta carta, João, obviamente, os está ensinando. Ele quer dizer, antes que eles não têm necessidade de alguma instrução divergente da mensagem do Evangelho. Eu queria trazer a você aqui o que diz Hebreus capítulo 3, aleluia, versículo 21, que diz assim, ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Querido, aqui, essa unção, que nós estamos tratando de unção, que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas quando nós nos batizamos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nos batizamos, é colocar todas as coisas debaixo do domínio dele, inclusive a nossa vida.
Então, que você que viveu esse momento dessa unção, ao qual você, após ser batizado, recebeu do Espírito Santo, que você possa entender que devemos viver de uma forma sólida e não amar o mundo, porque este mundo desperta as paixões da carne, meu irmão. Amar o mundo é correr atrás do vento. As preocupações da vida sufocam a palavra. Nós temos que buscar ter uma vida mais solta, mais confiando em Deus. Temos que entender também que facilmente amar o mundo vai nos conduzir a pecados mais sérios. O amor ao mundo é sinal de morte espiritual. Tem péssimas consequências, como vários exemplos na Bíblia. Nós temos as consequências que ocorreu com Diná, lá em Gênesis 34, 2. E com certeza, queridos, amar o mundo e as coisas do mundo vai nos levar à tristeza. Amém? E tristeza vai nos conduzir à morte. Que Deus te abençoe e te conceda um dia maravilhoso. Que você possa vencer todas as perspectivas que os falsos filósofos, coaching da vida aí, estão querendo nos trazer para vivermos uma perspectiva diferente que agrada o mundo, mas não agrada a Deus. Você recebeu a unção, e essa unção, ela vem do Santo, para todos nós termos conhecimentos e vencer as vicissitudes do mundo. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz nesse dia, em nome de Jesus.